Se o resultado do cálculo da sua data de nascimento foi o número 11, você é o do arcano da força, que é o que a gente vai ver neste vídeo. Força. Força já faz a gente pensar que tá forte, poderoso. Tem a ver com isso. Mas se a gente pegar a imagem do que a carta da força traz, que é normalmente uma mulher com um leão do lado, como se ela estivesse numa relação muito pacífica com esse leão, ele traz algumas outras características. Primeiro, de onde que vem essa força? Essa carta, ela representa a delicadeza com que a mulher consegue domar o leão e, ao mesmo tempo, ela traz a própria essência animal que o leão representa. Então, pensando no arquétipo, a carta da força, ela traz todo o poder e daquela nossa parte mais selvagem que habita em nós. Então, pensando lá no chakra básico ou na Kundalini que mora na nossa, aquela serpente que mora no nosso osso sacro, na base da nossa coluna, como se fosse uma força animal que nos dá vida. Uma coisa que eu gosto de pensar também é esse animal como sendo, dentro do xamanismo, o nosso animal de poder. Só que, como todo bicho, ele tem uma característica selvagem. E aí, qual que é o grande combate, o grande embate que esse arcano traz? Porque tem a nossa mente. Nós somos seres, somos animais racionais. Então, é como se, pelo fato de sermos racionais, tivéssemos que submeter o nosso lado selvagem aos nossos porões. Eles devem viver lá, totalmente reprimidos, totalmente cercados. E a ideia do arquétipo da força é integrar esses dois, a nossa capacidade mental com essa força, essa essência muito natural e selvagem que é do animal. Então, imagina só, você sendo do arcano da força. O que isso traz? Eu gosto de pensar olhando esse animal, que quem é do arcano da força poderia ser chamado de alguém que tem a força da natureza. Sabe quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa é uma força da natureza? Porque provavelmente você já deve ter identificado em você essa força, esse impulso para realizar as coisas que são importantes. Você pode sempre estar na dúvida, não estou nem questionando se é fácil ou não isso, mas quando você percebe que alguma coisa você quer muito, é como se viesse uma força, você falar o seguinte, eu faço, eu consigo. Então é uma força, é uma certeza, é uma convicção que move mundos, né? Para quem conhece o mito, o orixá Yansan, da Umbanda, do Candomblé, percebe que essa orixá, representa os trovoadas e os raios, como se fosse uma força da natureza que ao mesmo tempo tem a capacidade de iluminar, limpar, de tirar as coisas que tem de ruim. Ela tem força para fazer o que quer. A orixá Yansan representa uma força incrível de conquista daquilo que é importante. Só que então, quem tem o arcano da força, tem que trabalhar com esse equilíbrio, o equilíbrio do animal com o equilíbrio do racional. E aí a gente vai ver onde moram os desequilíbrios. Porque saber-se que é uma força da natureza é maravilhoso. O problema é como equilibrar essa força. Por quê? Porque se você for só esse animal, você vai ser daquele tipo bicho, né? Que sai mordendo todo mundo, ou que sai pondo fogo em tudo. Somos seres racionais. Então, o grande segredo do arcano da força, essa força mesmo,
ela está relacionada a esse equilíbrio das duas partes, o equilíbrio do racional e o equilíbrio com o nosso animal. Porque quando só a mente está no poder, quando a gente deixa a mente estar no poder, ela massacra o nosso animal. E ele fica lá preso. E o que acontece quando esse bicho fica preso? Aí, quando você está mais alegre, quando você está mais no espontâneo, quando você bebeu algumas, esse bicho sai. E aí, cara, ele sai e muitas vezes faz você passar uma vergonha terrível. E aí vem aquela ressaca moral depois, do tipo, ai, olha o que eu fui falar. Por quê? Porque naquele momento o seu mental não estava reprimido. Eu gosto sempre de pensar naqueles cães que são criados presos e para sempre estar olhando o que está acontecendo, e eles são, quanto mais presos, principalmente aqueles que ficam com a coleira presa numa corrente e eles não têm liberdade, eles acabam ficando muito ferozes, porque eles estão sempre reprimidos. Tudo aquilo que é reprimido por muito tempo se torna muito feroz, muito feroz. E é exatamente essa ferocidade que você expressa quando se reprime. E essa ferocidade não precisa ser só mordendo os outros, esbravejando. Pode ser também expressando o seu tesão. Na carta do Crowley, a carta da força, no baralho, do Crowley, a carta da força, ela recebe o nome de luxúria ou tesão. Porque a carta da força fala que esse lado animal, ele representa o nosso tesão, nossa libido pela vida. E quando ele fica reprimido, quando ele fica guardado, quando ele fica trancafiado, ele também nos impede de vivenciar as coisas boas. É como se fosse, não posso, não devo, então não posso mostrar o meu desejo, não posso expressar aquilo que eu sinto. E brincando novamente com a Kundalini ela está aqui bem no osso sacro, que corresponde especialmente ao chakra sexual, e não ao chakra básico, ao chakra sexual. Então, esse lado sexual que nos motiva a fazer as coisas, não é só a relação ao sexo, é o que nos dá tesão na própria vida. Então, se ele fica sufocado, essa força da natureza, ela está reprimida. E é a mesma coisa, porque é do mesmo lugar que vem a raiva. Então, você também pode ter muita raiva, como todos nós temos. Mas o que acontece? O problema é nenhum ter raiva. A questão é que quando essa raiva é reprimida, ela pode sair de forma violenta. Todo trabalho na tua vida, sendo da força, é poder equilibrar a tua capacidade mental, a tua racionalidade, com esse lado mais puro, mais bruto, menos lapidado, portanto, seu lado mais selvagem. Quanto mais essas duas partes estiverem em equilíbrio, menos selvagem será o seu lado animal. E por mais que você sinta raiva, menos violenta vai ser a manifestação da sua raiva. A sua raiva vai te mobilizar, porque a raiva vem desse lugar da força. E é como trabalhar essa força de uma maneira que seja construtiva na tua vida. Então não é reprimindo, porque você já teve experiências muito ruins, então reprime, porque a mente está falando, olha que horror que isso vai acontecer. E o que acontece exatamente também com isso? A mente, quando ela sufoca, ela não está só reprimindo a tua força, ela também entra num lugar de boicotar a si mesma. Em que aspecto? Ela começa a não acreditar na sua própria capacidade. É quando a mente ela fica demais, quando ela não olha o resto, começa a ter problemas não é nem de autoestima, é de autoestima. Mas é como se você começasse a duvidar de você mesma. Tipo, eu não consigo, eu não posso. Porque você está sem a sua força, a sua cabeça dizendo. E a cabeça, ela pode saber muitas coisas, mas ela não faz muitas coisas sem essa energia do movimento. Então, como equilibrar essas duas partes?
Isso é o seu trabalho na vida, equilibrar e perceber que você não é só cabeça, você não é só mente, você não é só racional, você é animal também. E seu animal é aquilo que te faz se movimentar, é aquilo que te faz ir correr atrás daquilo que você quer. E quando você reprime esse animal, você tem uma cabeça que está dizendo que você não consegue. A tua força, o teu tesão, vem do equilíbrio desses dois. E que você consiga, nessa tua vida, a partir desse equilíbrio, ir atrás daquilo que te realiza e de uma forma muito amorosa, muito equilibrada e sem violência. Porque você também vai saber não só domesticar o teu animal, mas o teu animal vira o seu animal de poder. Ele vai estar com você, te protegendo e vivenciando aquilo que aparecer no seu percurso. E não como algo que precisa ser reprimido e guardado às 7 chaves, escondido, porque tenho medo de mostrar quem eu sou. Lembre-se sempre do desenho animado Shrek. E depois, se você não conhece, vai olhar o que significava a princesa Fiona, que tinha um problema de ser ogra. Quando abaixava o sol, ela virava ogra. Imagine que nós somos todas nós somos a Fiona, que temos um lado humano e um lado ogro. E quanto menos a gente aceita o nosso lado ogro, menos humana também a gente é, porque a gente se torna muito mais desequilibrada. Esse é o trabalho da sua vida, harmonizar o teu animal com a tua mente, e você vai conseguir construir e fazer muitas coisas boas para você, para quem está do seu lado, para a comunidade. Uma linda vida na força. Namastê.